Pra quem não sabe o que é uma pessoa cis, é o contrário de trans. Quando você nasceu, o médico viu lá que você tinha uma pererequinha e falou pra sua mãe, é uma menina. Ou ele viu que você tinha um pipizinho e falou, é um menino, parabéns. Se você é uma pessoa que quando você nasceu te determinaram como sendo um menino, em algum ponto da sua vida você percebeu que de fato você tá confortável sendo um menino, sendo reconhecido como um menino, se relacionando com as pessoas como um menino, parabéns, você é um menino cis. Se em algum determinado momento da sua vida você perceber que essa lógica não tá batendo, seja bem-vindo ao grupo. Você é trans. Vale lembrar que ser trans não é sobre disforia. Qual é a relação que você tem com o seu corpo? Isso é pessoal, é como você se sente dormindo e acordando todos os dias nesse corpo, porque é o único corpo que você tem. E você tem total direito, tanto de não estar satisfeito com coisas que tem nele, quanto viver perfeitamente confortável com tudo que tá ali. Ah, mas como sabe que é uma pessoa trans tão cedo? Tipo, isso é tão perigoso. Ninguém é novo demais pra descobrir que é cis. Mas quando isso é tratado sob a perspectiva de pessoas diversas, aí a gente tem um problema. Por que será? Como eu falei pra vocês, assim que eu comecei a transicionar, eu comecei a me relacionar com uma pessoa. Eu conheci ele num período que eu tava bem vulnerável. Eu tava começando a viver minha vida. Eu tenho costume de falar isso, que eu comecei a viver aos 20, porque tudo que eu vivi antes foi tipo uma versão beta da minha vida. E aí quando eu conheci ele, eu tava muito vulnerável. E como eu nunca tinha passado por outras relações, como eu não tinha experimentado, por exemplo, cuidado, carinho nesse sentido, eu fiquei muito maravilhada. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Acho que eu tô, né, sonhando. Mas, como nem tudo é perfeito, eu nunca fui assumida. Nunca, 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 nunca. E foi o motivo pelo qual a gente terminou. Eu não consegui lidar com essa ideia por muito mais tempo. A gente ficou junto por um ano e um mês. Eu entendo que não é exatamente fácil você falar para as pessoas, olha, gente, eu namoro uma menina trans, eu namoro uma travesti. Não é como se as pessoas fossem te receber com balões e uma festa de comemoração. Eu não sou burra, eu não nasci ontem, eu sei disso. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe onde tá se metendo. Eu sempre soube onde eu estava me metendo. Eu sabia que não tinha espaço pra mim na vida dele. Isso é uma coisa que cada vez eu fui tendo mais certeza. Quando você faz parte de algum grupo de diversidade assim, nem sempre tem espaço pra você na vida das pessoas. Ah, mas ela tem que se esforçar. Pois é, eu também acho. Mas nem todo mundo tá disposto a abrir mão porque é uma briga que você tá comprando por opção. Eu não entrei nessas questões porque eu escolhi isso. É porque essa é a minha vida, essa é quem eu sou. E coincidentemente, quem eu sou me trouxe consequências. Eu não escolhi ter que lidar com essas coisas. Eu tenho que lidar porque elas estão relacionadas a mim. Quando você se relaciona com uma pessoa cis, ela não precisa lidar com isso. Ela tem essa opção de escolha. E ele não me escolheu. Foi isso. A gota d'água pra mim começou quando ele ia sair com os amigos, tipo, ia pra um bar e não sei o quê. E aí eu falei, tipo, ah, manda um beijo pro pessoal. Só que o pessoal não sabia que eu existia. Aí na hora eu parei, eu pensei, eu falei, meu Deus do céu, o que você tá fazendo, menina? E hoje eu consigo perceber como eu ponderei todas essas outras questões pela forma como ele me tratava. Porque eu era muito bem tratada, ele era super preocupado, ele me deu muito apoio, me deu muito suporte na minha transição. Então eu meio que deixava outras questões que me incomodavam ou que me chateavam, que me machucavam de alguma forma, eu ponderava isso tudo em função de outras coisas que eu tava recebendo. Até que começou a não fazer mais sentido pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa assim muito determinada com as coisas. Eu preciso de coisas muito estabelecidas. E aí eu me pegava às vezes aconselhando amigas e falando pra elas não aturarem exatamente o que eu tava aturando. Ai, meu Deus. Porque no dos outros é refresco, né? Quando a nossa relação terminou, foi a primeira vez que eu me vi transicionada, no caso, no processo de transição, e sozinha. E eu falei, meu, é nisso que eu vou focar agora. Não quero saber de relação, não quero saber de ficar fixo com ninguém. Eu vou viver minha vida, aproveitar minha vida do jeito que dá. As referências eram outras,
As coisas estavam acontecendo de uma forma que não costumavam acontecer. E eu falei, não, vou tirar esse tempo pra mim. A partir do momento que eu comecei a me firmar, que eu decidi, eu falei, não, vou ficar sozinha. Começou a chover gente na minha horta de um jeito que nunca tinha acontecido. Eu fiquei maravilhada, porque eu sempre fui rejeitada a minha vida toda, né? Então eu falei, meu Deus, meu momento. Conforme eu comecei a ficar bonita, eu deixei de passar por certas circunstâncias que antes eu passava. Eu comecei a conhecer outros aspectos da vida, outras maneiras de me relacionar com as pessoas. Não que a minha questão de gênero não fosse sempre uma questão, mas era diferente. Conforme eu fui ficando bonita, parece que as pessoas começaram a relativizar o fato de que... Entendeu? E as minhas relações começaram a ficar muito mais fáceis. Tão mais fáceis que começou a ficar chato. Porque toda vez que eu me relacionava com alguém, eu tava naquela vibe de me conhecer, de descobrir meus limites, de, sabe? De viver a minha vida um pouquinho. Todo mundo teve a oportunidade de fazer isso a vida toda e eu tava tendo a oportunidade de fazer aquilo naquele momento. E aí começou a ficar chato porque toda pessoa que eu me relacionava queria casar comigo. Eu sempre fui muito pamonha, então eu acabava cedendo. Quando eu percebia, eu já tava me relacionando com uma pessoa só, a gente já tava saindo ali semanalmente, vários dates. Aí quando eu vi que eu tava arrasando, que as coisas estavam acontecendo, eu falei, meu, vou tirar proveito disso, né? Todo mundo tirou proveito de minha vida inteira, só porque eu era feia. Acho que foi a época da minha vida que eu mais... sabe, dei uns beijinhos. A parte mais engraçada disso tudo, pra você ver como as pessoas passaram a relativizar certas coisas, pessoas que estudaram comigo, que chegaram a me humilhar antes da minha transição, me mandaram mensagem em rede social falando, nossa, como você tá linda e não sei o quê. Voltando pro tema de família, acho que quanto mais eu fui me adequando a ser a pessoa que eu sou agora, mais os problemas começaram a aparecer. Como que tudo aconteceu? Eu tava desempregada e a minha mãe tinha um negócio próprio, a gente começou a trabalhar juntas. Eu sabia que isso não ia dar certo, a minha mãe tinha um gênio muito, muito, muito forte. Eu também não sou a pessoa mais fácil de lidar do mundo, mas eu precisava de grana, minha mãe precisava de ajuda, eu falei, bora lá, vamos fazer o bagulho acontecer. Aí um belo dia, eu acordei normal, começamos a trabalhar, pipipi, popopó. No fim do expediente, eu mal podia esperar pela mudança que ia rolar na minha vida. A gente começou a discutir por uma questão de trabalho, assuntos muito pessoais foram trazidos pra roda e virou um circo, assim. Foi horrível. A gente falou coisas que nunca devem ser faladas entre duas pessoas. Aquele dia eu soube que não tinha mais volta e que eu não ia morar mais com a minha mãe. O problema era, eu não tinha pra onde ir, eu tava desempregada e eu tinha exatos R$32. Eu falei, travesti, desempregada, pobre, sem ter onde ficar. E a partir daquele dia, eu sabia que minha vida ia mudar. Não ia ser, uma mudancinha. Não, ia ser a mudança. Aí, entre choros e soluços, eu comecei a arrumar minhas coisas. Peguei uma daquelas sacolas enormes de lixo, sabe? Aquele sacolão preto. Aí eu mandei mensagem pra uma amiga minha e falei, amiga, acabei de ser expulsa de casa. Na hora ela não entendeu nada, nem eu tava entendendo direito o que tava acontecendo ali. Aí eu expliquei pra ela o que tinha acontecido. Ela falou, meu, pega suas coisas e vem pra cá. Peguei minhas coisas, fui pra lá, assim, com a maior dor do mundo. Foram pouquíssimas as vezes que eu senti alguma coisa parecida com o que eu senti naquele dia. Um vazio enorme, sabe? Uma dor imensurável. Parecia que uma parte de mim tinha morrido. E de certa forma eu acho que tinha. E demorou até que ela voltasse à vida. Mas voltou. Sempre volta. Nunca naquele dia eu tinha pensado que eu acordei, comecei a trabalhar e que no final dele eu estaria me mudando. Sem emprego, sem dinheiro, sem nenhuma perspectiva, só uma gatinha morrendo de medo do mundo, saindo da casa dos pais. Eu cheguei na casa dessa minha amiga e eu desabei. Eu chorei assim, igual criança. Não conseguia aceitar que aquilo tinha acontecido. E em contraponto, eu tinha plena consciência de que eu não ia voltar a morar com a minha mãe. Tudo o que aconteceu foi muito forte. Não tinha como a gente retomar uma convivência saudável naquele ponto da nossa vida, depois das coisas que foram ditas, insinuadas e gritadas. Não tinha mais jeito. Foi aquele dia 8/3/2019. A minha vida mudou simplesmente da água
pro vinho. Naquela sexta-feira ficamos na casa dessa minha amiga, a gente se consolou ali o quanto deu, conversamos sobre todas as coisas possíveis e impossíveis e fomos dormir. No dia seguinte, eu acordei com aquela sensação de putz, não sonhei, aconteceu mesmo, tipo, tô fudida. Provavelmente vai ser a última vez que eu vou fazer isso em algum tempo. Então eu quero sair. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. A gente se montou aquele dia, ficamos belíssimas e fomos pro bar beber. Enchi a minha cara. Bebi. Voltamos pra casa, dormimos. No dia seguinte eu acordei assim. Mas eu acordei numa situação deplorável. Eu tinha mandado mensagem pra minha irmã no dia anterior. Eu tinha falado pra ela, então, eu fui expulsa de casa. Ela falou, fica aqui em casa com a gente dá um jeito, vamos arranjar um emprego, isso. Aí pega aquele monte de sacola cheia de roupa e leva pra casa da minha irmã. A minha irmã, morando com o marido dela, chega eu lá, uma travequinha indigente, tipo, vou morar aqui. Foi meu pesadelo, primeiro porque eu tava morando de favor, eu não tinha dinheiro pra nada, tipo, nada. De nada. Foi o período mais difícil de toda a minha vida. Eu não quero fingir que eu lidei com isso da melhor maneira possível, porque não. Eu me vi tão desamparada que eu acordava e dormia pensando, tipo, e se eu tirasse minha vida? E eu acho que às vezes as pessoas subestimam, por exemplo, o impacto que morar de favor ou sair na rua e não ter dinheiro pra comprar um chocolate que você tem vontade de comer, o impacto que isso tem na sua vida. Isso muda você de um tanto que você só precisa passar por isso uma vez que você nunca mais vai esquecer da sensação. Nunca mais. Quando eu me mudei pra minha irmã, eu comecei a mandar currículo adoidada. Eu preciso arrumar um emprego, eu preciso conseguir pelo menos me sustentar. E-mail atrás de e-mail, currículo atrás de currículo e nada. Aí eu falei, quer saber? Eu tenho um monte de roupa que eu não uso, que nesse momento da minha vida não vai fazer sentido manter. Aí comecei a vender roupa, comecei a vender sapato. Eu até consegui juntar um dinheirinho legal pra me manter por uns dias. E aí aconteceu uma coisa que fez a minha cabeça explodir, assim, ó. Eu tenho um amigo, o nome dele é Lucas. Inclusive, se você estiver assistindo, te amo demais. Ele me mandou uma mensagem e falou, vamos se trombar? Eu falei, tá bom. Vamos. E eu na merda, assim, mas na merda total, merda. Pessoa que eu sempre amei de paixão a companhia, eu falei, é tudo que eu preciso. Aí eu encontrei ele tava com uma sacolinha assim na mão e me deu. Dentro dessa sacolinha tinham 2 chocolates, meus preferidos do mundo, o meu hormônio e R$50. Foi uma das coisas mais significativas que alguém já fez por mim. E a partir daquele dia, eu ganhei uma força através dele que eu não sabia que eu tinha. De que talvez acabar comigo não era a saída. Depois desse episódio, as coisas começaram a melhorar progressivamente pra mim. Acho que aquele momento me trouxe uma energia tão necessária, tão genuína, que eu consegui transferir isso pra minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, sabe? Tipo, como que alguém pode ser essa pessoa? E aí, recentemente, eu vi ele na internet falando que queria muito comer um McDonald's, mas que o frete estava muito caro. O dia que eu vi ele postando isso na internet, eu falei pra mim no espelho, assim, eu falei, ele vai comer McDonald's hoje. E foi o maior prazer do mundo, foi o dinheiro mais bem gasto da minha vida, poder proporcionar isso pra ele. Que seja, cara, um lanche de fast food. Ele me proporcionou tanta coisa naquele dia, e a partir disso as coisas começaram a melhorar. Eu comecei a encarar os dias de uma outra forma. Eu falei, não, as coisas vão dar certo. Nesse meio tempo, eu não vou falar agora enquanto eu faço delineado. Vou aparecer aqui de delineado feito. 6 minutos pra fazer um delineado. A minha irmã é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, então eu tava muito feliz de ter ela por perto nesse momento, mas em contraponto, eu tava me sentindo muito desconfortável com toda aquela situação. Nesse meio tempo, um colega meu que mora aqui em São Paulo me mandou uma mensagem, ele falou, fiquei sabendo que você foi expulsa de casa, eu aluguei uma república, se você precisar. Na hora eu rejeitei a ideia, falei, eu não tenho emprego, não tenho dinheiro, não tenho nada, como é que eu vou pra São Paulo? Tipo, impossível. Mas aquilo ficou ali na minha cabeça por aqueles dias. Fiquei pensando na possibilidade. Todo mundo que convivia comigo sabia que eu tinha pra mim que a minha vida só ia dar certo quando eu me mudasse pra São Paulo. Então, da mesma forma que eu rejeitei instantaneamente a possibilidade de me mudar pra cá sem emprego, eu falei, será?
E fiquei pensando, digerindo aquilo. Foi naquele dia que eu percebi que eu tava entrando de fato na vida adulta. E de que a vida adulta significa, basicamente, renunciar às coisas. Quando você é adulto e você não tem dinheiro, tudo é sobre abrir mão. É se conformar com a ideia de que você não vai poder ter certos luxos, de que às vezes você vai passar vontade. Eu costumo sempre bater nessa tecla do dinheiro, do quanto é um privilégio você ter dinheiro. Porque o dinheiro vai te trazer muitas possibilidades. Ele pode não resolver toda a sua vida, mas sem sombra de dúvida, ele vai te dar um caminho para essa resolução. Pelo menos um. Depois de pensar muito sobre aquela questão de me mudar para São Paulo sem emprego, sem dinheiro, pensar muito, muito, muito mesmo, eu acabei decidindo que ia rolar. Eu pensei em todas as coisas que poderiam dar certo, mas eu também pensei em todas as bilhões de coisas que poderiam dar errado. Aí eu mandei uma mensagem para ele, falei, ó, seguinte. E foi. Aí eu conversei com a minha irmã, falei pra ela, Má, eu vou me mudar pra São Paulo. Tipo, como assim, meu? Jogou tudo na minha casa, você não tem emprego, você não tem dinheiro, vai se mudar pra São Paulo como? Falei, então, eu vou encontrar um emprego lá e vou fazer minha vida dar certo. Aí eu mandei mensagem pra um outro amigo meu, já tava na minha vida fazia um tempo, e eu falei, Marcelo, seguinte, se eu colocar gasolina pra você, você me leva até São Paulo, tô me mudando pra lá. Ele falou, lógico que eu levo. Pimba, de todas essas pessoas que estiveram em todo esse processo, pra vocês verem que sozinha eu não ia chegar em lugar nenhum. Eu recebi muita ajuda. Sozinha eu não teria chegado onde eu cheguei. Não teria. As coisas aconteceram muito rápido depois desse ponto. Eu me mudei pra São Paulo no dia 6/4. Eu me lembro como se fosse hoje. A minha irmã chorou o tempo todo, do começo do dia até o momento que eu entrei no carro pra vir pra cá. Foi um dia assim muito... nem sei que palavra usar, foi um dia muito, sabe? Acho que foi ali, naquele dia, naquele momento que eu tava na estrada, eu me dei conta assim, de uma vez por todas, de olhar pra si mesma e falar, a sua vida tá prestes a mudar radicalmente, ainda mais do que já tinha mudado. Essa foi uma época da minha vida que eu ainda tinha muito medo do mundo, não que isso tenha mudado, mas as coisas são diferentes agora. E eu me joguei de cabeça. A única coisa que eu tinha em mente é que eu precisava, não era mais uma questão de eu quero fazer isso dar certo. Era sobre eu precisar fazer isso dar certo, porque eu tava morando de favor em um outro lugar, com outras pessoas, em outras circunstâncias. E eu precisava fazer o negócio acontecer. Nesse dia, o Marcelo me levou na Paulista, meio que pra me introduzir, como quem diz agora, você mora em São Paulo oficialmente. A gente deu uma volta e depois ele me deixou na República, onde eu ia morar. Quando eu cheguei lá, esse meu colega tava me esperando junto com o Bernardo. A gente vai chegar lá. Quando eu cheguei, eu não tava acreditando, sabe? Demorou até cair minha ficha que a minha vida tinha mudado a esse ponto em tão pouco tempo. Eu nunca tinha me visto tão sem raízes familiares, porque eu não tava conversando com a minha mãe. Eu passei 4 meses sem conversar com ela. Eu nunca tinha encarado a vida dessa forma, sem as raízes familiares. Eu passei de 22 anos de contato praticamente diário, foram pouquíssimas as vezes que eu passei mais de um dia sem conversar com a minha mãe enquanto eu morava com ela, mesmo quando ia dormir na casa de alguém ou algo do tipo, pra 4 meses sem nenhum contato. Nenhum. Absolutamente nenhum. Isso foi uma coisa que me feriu, sim, não vou dizer que não. É difícil, por mais que tudo tivesse acontecido da pior maneira, da maneira mais rude e desrespeitosa do mundo, era a família que eu tava habituada, era a família que me criou, onde eu cresci, quem me ensinou grande parte das coisas que eu sabia. Mas ao mesmo tempo, foi a primeira vez na minha vida que eu me vi 100%, 1.000.000% livre pra ser eu.